Episódio 4. Mudanças de hábitos na prática. Se você fizer apenas aquilo que sempre fez, só obterá aquilo que sempre obteve. Se o que você está fazendo não está dando resultado, faça outra coisa. Essa é uma frase de Joseph O'Connor. Olá, tudo bem? Eu sou Alcides e hoje vou dar sequência ao assunto do último episódio, quando eu falei sobre psicologia. Hoje vou falar então sobre mudança de hábito. O mundo à nossa volta é um só, mas cada pessoa enxerga esse mundo de uma forma bem diferente. São os mapas mentais. Cada pessoa tem uma série de crenças, valores e conhecimentos. Então, cada pessoa possui seu mapa mental. Cada um enxerga o mundo de uma forma única. Suas crenças podem limitar suas possibilidades. Se você acredita que um objetivo é inalcançável, seu mapa mental vai refletir sua crença. Muitas vezes, uma simples mudança em suas crenças é suficiente para que você consiga obter melhores resultados. Então, se você não acredita que você consegue fazer alguma coisa, ao passar a acreditar que você consegue, isso pode fazer com que o seu cérebro trabalhe a seu favor. Segundo o prêmio Nobel Daniel Kahneman, nós temos dois sistemas em nossa cabeça, um automático, inconsciente, e outro racional, consciente. O sistema 1, que funciona automaticamente e de forma independente, ele é influenciado por nossos valores e crenças. Já o sistema 2 está sob nosso controle e funciona com nosso raciocínio, ele é consciente. Já ele define nossos valores e crenças. Nós precisamos adquirir os valores e as crenças mais adequadas para que possamos obter os melhores resultados com o nosso sistema 1, uma vez que ele funciona automaticamente. Ele funciona como um computador 24 horas à nossa disposição e precisamos aprender a tirar o máximo de proveito dele. A atuação do sistema 1 explica por que o pensamento positivo, entre outras ideias, funcionam na prática. Crenças negativas reduzem a capacidade de atuação do seu sistema 1 e crenças positivas aumentam suas possibilidades. Pessoas com valores e crenças adequadas possuem mais recursos à sua disposição. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Esse é o gato da Alice no País das Maravilhas. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é identificar as crenças e valores limitantes. Você tem lá uma série de crenças e valores em sua cabeça e você vai ter algumas que são limitantes. Você tem que identificá-las e eliminá-las, trocá-las por novas crenças e novos valores. Essa é a base da programação neurolinguística. Você precisa programar seu cérebro para que ele dê o melhor resultado para você. Você tem que programá-lo então para ele trabalhar a seu favor. Como eu disse no último episódio, trabalhar no banco e na Petrobras me permitiram desenvolver várias competências para falar em público, para aprender a lidar com públicos diversos. Mas, quando eu passei a estudar programação neurolinguística, eu consegui aprender a falar então em lidar e falar com o público de uma maneira muito mais rápida, porque com a programação neurolinguística a gente aprende várias ferramentas para a gente acelerar essa comunicação, para a gente aprender a melhor comunicação com as pessoas. Você sabe por que criamos hábitos? Nós criamos hábitos para automatizar algumas atividades, para a gente poder, então, dedicar nosso tempo para outras atividades mais importantes. Então, por exemplo, dirigir. Quando a gente está ali aprendendo a dirigir, a gente gasta muito tempo no começo para aprender ali como, tem que apertar um pedal, apertar o outro, direção, trocar marcha. A gente se perde um pouco ali no começo e a gente tem que dedicar toda a nossa atenção. Então, quando a gente dedica toda a nossa atenção a uma atividade, a gente não pode fazer outras atividades ao mesmo tempo. Então, a partir do momento em que você transforma aquilo em um hábito, como dirigir então, você consegue dirigir e fazer tudo, acelerar, brecar, trocar marcha, sem nem perceber, e enquanto isso você pode ouvir uma música, conversar com um passageiro, por exemplo. Então, hábito é muito importante nesse sentido. A gente automatiza algumas atividades e a gente pode então dedicar o nosso cérebro, o nosso pensamento a outra coisa. Então a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a importância do hábito. E qual é o lado negativo do hábito? Como eu disse, quando você tem um hábito, você automatizou uma atividade que você faz ali com uma certa frequência. O problema é quando você automatiza um comportamento ruim, por exemplo. Então, se você tem um hábito ruim, é uma coisa que você automatizou e é uma coisa que você não deveria ter automatizado. Esse é o problema. A partir do momento que ele se torna um hábito, então para você deixar de ter aquele hábito, você vai ter que gastar um esforço para colocar outro hábito no lugar. Então, o tempo que você gastou para construir aquele hábito, você vai ter que gastar para desconstruí-lo e colocar outro hábito no lugar. Então, esse é o lado negativo, porque você corre o risco de automatizar alguma coisa ruim.
Vou dar um exemplo aqui de como é difícil mudar hábitos. Alguns anos atrás eu tive uma suspeita de diabetes, então naquele momento eu tive que mudar meus hábitos alimentares da noite para o dia. Então eu tive que cortar açúcar, tive que cortar algumas coisas da alimentação. E foi muito difícil, eu demorei cerca de 10 dias para me adaptar àquela nova alimentação. Então eu tinha que comer todo dia, de 3 em 3 horas, eu tinha que comer aquelas comidas específicas, não podia comer algumas coisas que eu estava acostumado. Então durante esses 10 dias mais ou menos foi muito difícil para mim. Por quê? Porque eu não tive a chance de construir o hábito de passo a passo como deve ser, né? Eu tive que fazer tudo de uma vez para outra. Isso mostra que criar novos hábitos assim de forma automática é muito difícil, então não é uma boa ideia. Na verdade, a gente sempre recomenda que seja feito passo a passo. Mude uma coisa pequena aqui, outra coisa ali, para dar tempo de você se adaptar e sem sofrimento, né? Então, sem sofrimento, é muito mais fácil você criar um novo hábito. Se você tenta mudar da noite para o dia, muitas vezes acontece isso, né? No começo você faz, mas aquilo é muito dolorido e você acaba voltando e desfazendo tudo que fez. Por isso que é muito difícil, por exemplo, deixar de fumar ou então mudar hábitos alimentares. Imagina ter que trocar o hábito de comer isso por isso e da noite para o dia. Você irá sofrer muito e não será muito efetivo. Agora, se você introduzir uma pequena mudança a cada semana, você não sentirá diferença e irá se adaptar aos poucos, dando tempo para as mudanças se tornarem hábitos sem sofrimento. Exemplo: você pode na primeira semana reduzir a quantidade de carne, na segunda introduzir algum vegetal e ir comendo aos poucos, na terceira você pode reduzir as frituras, na quarta introduzir um novo vegetal e assim aos poucos, né, semana a semana você vai conhecendo e introduzindo novos vegetais à sua refeição. Dessa forma, a mudança será efetiva e não trará sofrimento para você. Então, a mudança tem que ser feita passo a passo. Nossos hábitos são realizados pelo sistema 1, ou seja, eles são automáticos. Durante a mudança de hábitos, você terá que trocar os hábitos por comportamentos conscientes, que são realizados pelo sistema 2, de forma consciente, com o seu esforço. Os hábitos são úteis porque permitem que você realize atividades repetitivas de forma automática e possa, ao mesmo tempo, dedicar sua atenção para uma outra atividade mais importante, como é o exemplo que eu dei de dirigir. Então, para uma mudança de hábito, o primeiro passo é identificar hábitos negativos. Identificar através da atenção consciente quais são os hábitos negativos que você quer mudar. O hábito é um comportamento automático. Então, para alterá-lo, você precisará agir, ou seja, substituir o hábito por um comportamento consciente. Precisará repetir esse exercício até que o novo comportamento se torne automático e substitua o hábito anterior. O segundo passo é identificar os fatos que ativam os hábitos negativos. A mudança de hábitos deve ser feita passo a passo. Você precisa identificar todos os fatos, sentimentos e comportamentos que ativam seus hábitos negativos. Mude um de cada vez. Você precisará de muito esforço e atenção para identificar esses momentos e agir durante um período longo até conseguir mudar todos os seus hábitos. Um caderno pode ser um seu aliado neste momento. Você pode anotar então o que você aprender, tudo que você identificar em um caderno para facilitar essa atividade de identificar fatos que você precisa mudar. Terceiro passo, mude os hábitos passo a passo. Conforme o exemplo da mudança alimentar, mude um elemento de cada vez. Dê apenas um pequeno passo de cada vez. Faça mudanças confortáveis e suaves. Se cada mudança for suave, você criará novos hábitos com facilidade. Então, a dica é essa, dê um passo de cada vez. Quarto passo, comemore cada vitória. Toda vez que você atingir uma nova etapa, que você conseguir uma nova vitória, você precisa comemorar. Você tem que comemorar todas as etapas, todas as vitórias. Assim, o processo será mais prazeroso, será mais fácil e mais divertido. Vou falar agora sobre os consumidores compulsivos. Ser um consumidor compulsivo pode ser uma doença psicológica, por exemplo, assim como fumar ou então obesidade, é uma coisa que você vai ter dificuldade de mudar se chegou num nível, num grau, em que é uma coisa psicológica, uma doença psicológica. Quem tem o consumo compulsivo como um vício, aquele ato, aquele comportamento de ir lá comprar, dá um prazer, libera substâncias no cérebro, como comer alguma coisa gostosa, né? Ou como realizar algum vício, tipo com quem fuma e sente aquele prazer no momento de fumar. Então comprar, esse hábito de comprar compulsivamente vai dar esse mesmo prazer. E qual o problema disso? O problema é que se isso se torna frequente, a pessoa vai precisando cada vez mais repetir aquele hábito para conseguir receber o mesmo benefício, né, no cérebro. Então, para liberar aquela substância no cérebro,
aquilo, à medida que torna um vício, você precisa fazer com cada vez mais frequência. Isso é um problema, né? Porque você está gastando esse seu dinheiro e você vai gastar cada vez mais simplesmente para obter aquele pequeno benefício ali no momentâneo. Esse hábito ruim de consumir compulsivamente, ele está ligado, como eles dizem na programação neurolinguística, ele está ancorado a sentimentos, por exemplo, ele está ancorado a fatos assim do dia a dia. Então, às vezes você sente alguma coisa, por exemplo, algum tipo de tristeza, isso ativa esse comportamento, ativa esse hábito. Então, todos os hábitos estão ancorados a alguma coisa, alguma coisa externa, alguma coisa interna como um sentimento. Então, quando é ligado a um sentimento, toda vez que sentir aquele sentimento, você automaticamente vai ativar aquele hábito e vai querer comprar, por exemplo. Então, para você mudar esse hábito, você vai ter que identificar, você ter que dedicar a sua atenção para olhar internamente e perceber, né? Quando você sentir aquela vontade de consumir, o que você estava sentindo naquele momento? Foi algum sentimento que te ativou isso? Foi alguma coisa externa que ativou isso em você? Porque se você quer mudar esse hábito, você vai ter que mudar passo a passo. Pode ser que várias coisas ativam esse hábito. Pode ser que seja só uma ou pode ser que sejam várias. E geralmente são várias. Então você tem que identificar, quando você sentiu aquilo, o que ativou, né? O que trouxe isso em você. Então é um trabalho de olhar internamente, de conhecer a si mesmo. Então toda vez que você sentir aquilo, olhe e identifique. Por quê? Porque se você quer mudar, toda vez que você sentir aquilo, você vai ter que criar um novo hábito, colocar um novo hábito no lugar desse. Então você vai ter que procurar, de preferência, um hábito positivo, mas que te dê prazer, alguma coisa prazerosa. E que você não gaste mesmo tanto dinheiro quanto consumir, por exemplo. Você pode arrumar uma atividade física, você pode arrumar algum outro hábito, algum hobby, que você se divirta, que você goste mesmo e substitui pelo hábito que você está querendo mudar, por exemplo, de consumir compulsivamente. Então, se você tem algum hobby que você gosta muito, então quando você sentir aquele sentimento ou aquele fato acontecer que te ativa aquele hábito, você imediatamente faz essa outra coisa, esse outro hobby que vai te agregar, que vai ser positivo para você e que você não vai gastar dinheiro ou vai gastar menos dinheiro. Fazendo isso de forma contínua, você vai conseguir mudar seus hábitos. Então, como você deve ter percebido, para mudar um hábito você precisa de muita prática. Você vai ter que fazer passo a passo. Se são várias coisas que ativam aquele hábito ruim, você vai ter que mudar uma por uma de preferência, porque tentar mudar várias de uma vez vai ser um sofrimento e não vai valer a pena. Provavelmente você vai voltar a praticar os hábitos ruins. Então você vai ter que mudar uma por uma e você vai ter que praticar muito. Por quê? Para transformar em hábito uma nova coisa, você vai ter que realizar aquilo de forma pensada, né? De forma consciente, até que aquilo se torne um hábito. Então, se você vai substituir um comportamento compulsivo por uma outra atividade que seja prazerosa e que você gaste menos dinheiro, então você vai ter que realizar essa atividade naquele momento que você sente aquilo, todas as vezes, até aquilo se tornar um hábito e substituir o hábito antigo, até aquilo se tornar então alguma coisa automática. Essa dica vale para qualquer tipo de hábito ruim que você tem e queira mudar. Para todo hábito que você tiver, você pode mudar com uma técnica parecida com essa. Essas dicas de psicologia a gente não aprende na escola. Infelizmente, a gente não aprende esse tipo de coisa na escola. A gente não aprende sobre finanças pessoais, não aprendemos sobre psicologia. Isso é muito importante para nossas vidas. Por isso, então, é muito importante que a gente passe esse tipo de conhecimento para os nossos filhos e para as pessoas ao nosso redor. Espero que tenha gostado. No próximo episódio já vamos entrar na parte de contabilidade pessoal. Nós vamos te dar algumas ferramentas e passar alguns conceitos que vão ser importantes para que você saiba fazer sua contabilidade pessoal da melhor forma possível. Até semana que vem! Gostou do vídeo? Inscreva-se em nosso canal para receber os próximos vídeos. Clique aqui para curtir. Deixe suas dúvidas e sugestões na área de comentários. Inscreva seu e-mail em nosso blog para receber nossas planilhas e outros materiais gratuitos. Curta nossa página do Facebook. Você pode acompanhar nossos vídeos e artigos pelo Facebook. Conheça também o Quero Ser Patrão, nosso blog sobre empreendedorismo.